Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. E essa noite nós iremos crescer na graça e no conhecimento do Eterno. Eu quero trazer uma pequena reflexão aqui, porque eu me encontro ainda um pouco debilitado. Eu tive uma infecção e isso me acarretou de forma que mexeu com o meu corpo, né? Com a minha saúde, tanto a minha saúde como a da minha esposa. E eu estou ainda em recuperação, ainda me sinto assim um pouco fraco. E até a voz mudou um pouco, a garganta, afetou a garganta. Alguns dizem que foi um vírus que está acontecendo aí. Eu não sei, eu acredito que foi uma comida que eu comi, eu não sei que me fez mal, tanto a mim como a minha esposa. Mas estamos se recuperando, mas eu ainda não estou bem 100%, eu sinto ainda consequências, né, dessa dessa grande infecção que eu tive. Eu acredito que foi uma infecção. Tive diarreia, tive minha esposa também, e o vômito, frio, febre, tudo isso a gente passou. Então a gente está num processo de recuperação ainda. Mas eu quero trazer uma pequena reflexão aqui. Eu estou bebendo bastante água, líquido, água de coco, bastante para me recuperar, porque nós perdemos muito líquido a gente perdeu. Então eu não quero demorar muito e eu quero trazer uma pequena reflexão, baseado aqui em Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo de número... E o versículo número 2 e o 3, que diz assim: Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3, e de novo protesto: a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Eu vou ler novamente esses dois versículos. Eis que eu, Paulo, Gálatas capítulo 5, versículo 2 e o 3. Gálatas capítulo 5, versículo 2 e o 3, que diz assim, versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3. E de novo protesto: a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O tema dessa mensagem, dentro desse capítulo 5 de Gálatas, o tema dessa mensagem se cobra dízimo, tem de circuncidar. Esse é o tema da mensagem. Dentro desses dois versículos que eu li aqui. O que estava acontecendo aqui? Paulo plantou a semente da graça à igreja, aos irmãos da Galácia. E Paulo instruiu essa igreja, ensinou. E só que na ausência de Paulo, alguns judaizantes, falsos mestres, falsos irmãos, eles penetraram nessa igreja. Eles adentraram nessa igreja, entre esses irmãos, e estavam trazendo a prática da circuncisão para dentro dessa igreja, para aqueles irmãos ali da Galácia. Isso aqui, quando Paulo escreveu essa carta, foi depois da cruz.
Cristo já havia cancelado as 613 ordenanças da lei de Moisés. E dentre essas 613 ordenanças estava a circuncisão. A circuncisão era uma prática, sim, claro que sim, era uma prática da lei de Moisés, das 600 ordenanças da lei de Moisés. E alguns se introduziram nessa igreja, na ausência de Paulo, e estava levando a prática da circuncisão para dentro dessa igreja. Eles estavam levando a prática, né, da carnalidade, ou seja, carnal, porque era uma obra da carne. A circuncisão era uma obra da carne, assim, era uma prática da carne. Quando eu falo carne, da lei de Moisés, das ordenanças da lei de Moisés. Porque a circuncisão era uma prática na carne. Entendeu? Então veja. Então, quando Paulo fica sabendo desses tais acontecimentos aqui nessa igreja, Paulo escreve essa carta para o quê? Para combater tais homens que se envolveram, que se introduziram nessa igreja, entre esses irmãos, e estava contaminando a mente de muitos. Entendeu? Então Paulo diz assim, ó, ele é claríssimo como ele diz: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Paulo disse, se alguns, e era para todo homem, Paulo estava dizendo, se qualquer um que aderisse a tal prática da circuncisão, ele estava obrigado a guardar toda a lei. Ele estava separado de Cristo. Veja que no capítulo 4, Paulo diz assim, ó, separados está de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Se esses tais viessem a cometer tais práticas, eles estavam separados de Cristo. Estavam separados da graça de Deus. Entendeu? Então, eles tinham decaído da graça. Aquele povo ali, aqueles irmãos que haviam que aprendido a graça, recebido o evangelho, o evangelho revelado, o pacto para o entendimento, o pacto para o espírito. Entendeu? Então veja, porque no versículo 1, Paulo já estava dizendo, no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Era eles lá que viveram aquele período de transição entre os dois pactos, aqueles que viveram o antes e o depois da cruz. Ó, Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E o que era o jugo da servidão? Era as ordenanças da lei de Moisés. Então veja, Paulo disse, se todo homem se deixa circuncidar, Paulo disse, e de novo protesto, que se todo homem se deixa circuncidar, entendeu? Então ele está obrigado a guardar toda a lei. E o tema da mensagem se cobra dízimo, tem de circuncidar. Esse é o tema da mensagem. Se cobra dízimo, tem de circuncidar. Por quê? Porque é o que os pastores hoje, os líderes religiosos, entendeu? Eles fazem. Claro que essa carta aqui, nesse contexto aqui, não foi escrita para nós. Mas é o que a gente vê, meu irmão. Paulo estava dizendo aquilo ali porque ele sabia que o fim da lei tinha sido Cristo. As ordenanças, os 613 preceitos da lei já havia sido cancelado na cruz. Mas nós estamos hoje em outro contexto, e o que está acontecendo hoje? É que homens estão aí cobrando dízimo, apresentando crianças em suas congregações, batizando, e isso são homens que pregam graça, dizem que estão em graça, batismo nas águas, esperando a volta de Jesus,
Entendeu? Então, essas práticas que esses homens vivem cometendo, esses líderes religiosos vivem cometendo dentro, perdão, das suas congregações, ensinando fermento, ensinando lei de Moisés, ordenanças da lei de Moisés ao povo de Deus. E o povo de Deus, os incautos, sem entendimento, eles acatam, eles absorvem tudo. E quando nós queremos mostrar dentro do que está escrito, dentro da Bíblia, entendeu? Dentro do pacto revelado, o próprio povo de Deus, eles não aceitam e dizem que nós somos hereges, dizem que nós estamos pregando errado, dizem que nós estamos trazendo uma graça inventada que não tem nada a ver. Como? Se a gente está mostrando tudo dentro do que está escrito, dentro das 14 epístolas escritas por Paulo, entendeu? Então, os filhos de Deus, a igreja de Cristo aqui na terra, eles não aceitam e vivem como escravos. O sistema religioso, eles ensinam um ensinamento de suspense e de terror. Exatamente. É de suspense e de terror. O ensinamento causa suspense e terror. O ensinamento do sistema religioso, da igreja evangélica, da religião evangélica. Medo de Satanás, medo do diabo, medo de perder a salvação, medo do inferno e medo da grande tribulação, medo da volta de Jesus. Porque eles têm medo de ficar. Meu irmão, vocês vão ficar. Ninguém vai para a eternidade desse corpo. Ninguém. Todos nós iremos perecer nesse corpo um dia. Não adianta, meu irmão. Entendeu? Então veja, se os líderes, eles cobram dízimo, eles fazem essas tais práticas, então tem que circuncidar também, doutor. Mas eles não fazem isso, eles pegam algumas práticas da lei, algumas coisas que traz benefício próprio para eles, e eles aplicam dentro de suas congregações. E o povo de Deus, porque eu sei, minha gente, que o povo sofre porque não tem conhecimento, o povo perece porque não tem conhecimento, é verdade. Mas tem muitas pessoas que também, meu irmão, eles são culpados disso. Eles são culpados, eles mesmos são culpados de serem escravos, escravo de pastores, escravo de homens, porque eles não se interessam em aprenderem. Eles, tudo que os homens falam, eles acatam. Eles não têm a curiosidade, eles nem sequer perguntam. Mesmo tendo dúvida, mesmo eles não concordando, eles não aceitam, ou seja, eles aceitam, eles não digamos assim, eles não batem de frente com o líder. Bater de frente, quando eu falo, eu não estou dizendo assim, afrontar ninguém. Mas como eu fazia quando eu estava numa congregação, quando eu passei em um ministério de 14 anos, numa graça misturada. Tinha coisa que eu chamava o líder para conversa e conversava dentro do que está escrito. E ele é prova disso, meu amigo. Sabe por quê? Porque eu sempre tive coragem, eu sempre fui desafiador, eu sempre desafiei mesmo. Se eu tinha alguma dúvida e eu não concordava com alguma passagem ali que eu via que não tinha nada a ver, eu chamava mesmo e dizia, não, não é assim não, é assim. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Mas são poucas pessoas que fazem isso, meu irmão. Infelizmente, e hoje o povo vive aí, ó, com medo, esperando Jesus voltar, a grande tribulação que vai acontecer. Vai não, doutor, já aconteceu. Entendeu? Então veja, olha o que Paulo disse, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, se você, pastor, se você, líder, se vocês aí do sistema religioso, se vocês cobram dízimo, se vocês pagam dízimo,
vocês que cobram, os líderes que cobram dízimo e aqueles que pagam o dízimo, aqueles líderes que também que apresentam criança em suas congregações, então você é obrigado a guardar toda a lei, meu amigo. Você tem que guardar toda a lei também. Não é só o dízimo. Não é pegar só o dízimo que era da lei. Não é só pegar a apresentação de criança que era da lei e apresentar a criança. E achar que está pregando uma graça, que está dentro daquilo que Deus quer, que é o plano da graça, que é o pacto para o entendimento. O plano, a aliança, o novo pacto que Deus quis estabelecer, substituir pela lei de Moisés, ou seja, retirar a lei de Moisés, revogar a lei de Moisés e colocar permanente para sempre a graça, o novo pacto, foi justamente o pacto da graça, a nova aliança. Se Deus quisesse que a lei continuasse, entendeu? Então ele não teria substituído a lei pela nova aliança, pelo pacto da graça, o pacto para o entendimento. Mas os líderes religiosos, eles não aceitam o que Deus, na sua eternidade, ele projetou, ou seja, em retirar de uma vez para sempre a lei de Moisés e estabelecer o pacto da graça. A segunda vinda do Filho do Homem, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem foi justamente para estabelecer uma nova aliança, estabelecer o reino de Deus que é espiritual, e onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Mas os homens, eles negam isso. Negam como? Os líderes religiosos, eles negam isso. Os pastores, eles negam isso como? Em continuarem pregando, ensinando lei de Moisés dentro de suas congregações. E ainda tem alguns que têm a cara de pau dizer que está na graça, meu irmão. Que está pregando a graça. Veja a cara de pau desses homens, a desonestidade desses homens. Então, se você guarda a lei, se você cobra dízimo, doutor, e vocês aí que pagam dízimo, vocês têm que guardar toda a lei. Vocês têm que guardar toda a lei. Não é só alguns pontos da lei, não. Não é só algumas ordenanças da lei, não, que vocês devem praticar como se fossem judeus. Não, vocês têm que guardar toda a lei. Entendeu? Então é essa reflexão, meu irmão, que eu quero deixar aqui, porque eu não estou ainda bem de saúde. E eu confesso que não era nem essa mensagem que eu ia trazer. Não era nem essa saudação que eu ia trazer. Mas eu ainda me sinto assim um pouco assim, sabe, debilitado. Eu ainda estou assim no processo de recuperação, tanto eu como minha esposa. Então eu quero deixar essa pequena reflexão aqui, meu irmão. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Eu quero agradecer aqueles, os novos inscritos do canal. E sejam bem-vindos, né, a fazer parte do canal Democracia Espiritual. E também eu quero, desde já também, agradecer aqueles ainda que não se inscreveram, que se inscrevam nesse canal, meu. Ajude esse canal. Se inscreva, dê seu like, compartilhe a mensagem. Deixe seus comentários e vamos que vamos, amém? E até amanhã, até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Canal Democracia Espiritual. Dê seu like, compartilhe a mensagem. Se inscreva nesse canal. E vamos que vamos, amém? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir.